Então, pessoal, vamos lá. Na verdade, vamos falar um pouquinho aqui sobre os elementos da ação hoje, né? A gente já falou um pouco sobre as condições da ação, mostrei um panorama de como eram as condições da ação lá no Código de 73, como são as condições da ação hoje, né? O interesse de agir, a legitimidade de parte, trabalhamos isso em uma outra aula. Então, agora a gente vai falar sobre os elementos, porque a ideia é que o nosso direito de ação ele não é incondicionado, né? Ao contrário da jurisdição, o direito de ação ele é condicionado. E eu tenho essas duas condições, então, que eu falei para vocês, que é o interesse de agir e a legitimidade de parte, tá? Pois bem. Mas além das condições da ação, eu tenho alguns elementos. Não dá para a gente confundir elementos da ação com as condições da ação. São coisas distintas. E a teoria geral do processo vai eleger, então, esses elementos que eles servem para identificar a ação, como se fosse uma identidade de cada ação. Né? São os elementos que vão tornar cada ação e cada processo único, né? É por meio desses elementos, por exemplo, que é possível identificar se duas ações são idênticas ou não, né? Caso que haverá, por exemplo, que a doutrina chama de litispendência e coisa julgada. É através da análise desses elementos que a gente vai determinar se as ações são semelhantes e pode haver o que nós chamamos de conexão ou continência. E pode ocorrer que duas ou mais ações também, obviamente, tenham todos os seus elementos completamente diferentes. Cada uma vai correr o seu curso normal, né? Correrá então o curso normal de cada uma dessas ações, sem influenciar uma na outra. Mas por isso a importância, portanto, de eu analisar a presença desses elementos. E a teoria geral do processo divide em três elementos, que são as partes, o pedido e a causa de pedido. Tá? Alterando qualquer um desses elementos, haverá mudança no processo e também pode ser que tenha mudança no próprio direito de ação. Tá? Por exemplo, nós já falamos aí numa aula anterior que as partes têm que ser legítimas, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Né? Quer dizer, tanto o autor quanto o réu têm que ter o que nós chamamos de legitimidade para ser parte, seja no polo passivo, seja no polo ativo. Também destacamos o pedido aqui, tá? Porque o pedido ele vai limitar a atuação do juiz no processo. Por quê? Porque o magistrado ele só pode dar à parte que está pleiteando um direito, só pode dar o que ela está pedindo. Ou seja, o juiz não pode reconhecer um direito que não está sendo pleiteado, sob pena de proferir uma sentença que nós chamamos de ultra petita, ou seja, além do pedido, ou uma sentença, uma decisão, né, que nós chamamos de extra petita, que é o que? É quando o que é dado à parte está fora do que está sendo pedido, não é além, como na outra petita, está fora do que está sendo pedido, é algo diverso, algo diferente, que nós chamamos de extra petita. Pois bem, a doutrina alerta que ao proferir uma sentença, o juiz deve se atentar a esses elementos da ação, né, que são indicados e devem ser indicados pelo autor lá na petição inicial. Né? E para que ele tem que se atentar a isso? Para que não corra o risco, por exemplo, de julgar uma ação completamente diferente do que foi proposta. Né? A gente tem que ter esse cuidado para que os elementos da ação sejam cuidadosamente averiguados e examinados pelo magistrado. Tá? Mas vamos examinar agora cada um desses elementos. Vamos começar pelas partes. Né? Falei para vocês que são três, as partes do pedido e a parte e a causa de pedir, né? Parte, pedido e causa de pedir. E a parte, ou as partes, nós chamamos de litigantes. São os litigantes num processo contencioso, obviamente, que é aquele processo que tem lide, que tem litígio. Né? Então, a parte é quem provoca o judiciário afirmando ser titular de um direito. Né? E essa vai ser a parte que ocupa o polo chamado ativo da demanda. Mas também é parte quem ocupa o outro polo, o polo passivo da demanda, ou seja, contra quem se está pedindo alguma coisa. Tá?
As partes, portanto, são o que nós chamamos de o demandante e o demandado, o autor e o réu, o requerente e o requerido, o reclamante e o reclamado. Na ação executiva, por exemplo, nós vamos ter o exequente e o executado, e por aí vai. Então, sempre nós vamos ter aí dois, em regra, óbvio, nós vamos ter dois polos numa demanda, né? E em que em cada um desses polos vai ser ocupado por uma parte, uma pessoa que alega ter um direito contra alguém que ela alega que foi causador da lesão a esse direito, né? O autor pleiteia alguma coisa do réu e por aí vai. Nos processos, é interessante a gente ressaltar, nos processos de jurisdição voluntária, ou seja, naqueles processos em que não se discute uma lide, não se discute um conflito, né, um litígio, as partes são denominadas de interessados. Né? Por quê? Porque não é uma contra a outra, não é como se fosse em dois lados distintos da mesma moeda. A moeda é o processo, tem um lado A, que é o lado do polo ativo, e o lado B, que é o lado do polo passivo. Né? Num processo de jurisdição voluntária, eu não vou ter essa característica de alguém demandando contra alguém. Né? Por isso são identificados pela doutrina como interessados, denominados pela doutrina como interessados. Mas para fins de aferição dos elementos da ação, indubitavelmente, por mais que sejam denominados interessados, as pessoas que estão ocupando um dos polos nesse processo de jurisdição voluntária também são partes. Né? Só que, via de regra, não vão estar no polo passivo, vão ocupar todas o polo ativo. Pois bem, a doutrina ela discute nas raríssimas exceções em que o processo pode se iniciar de ofício, né? Por exemplo, nos casos em que a jurisdição inerte deve ser provocada, né? Mas há raríssimas exceções em que a jurisdição deixa de ser inerte e ela, não que ela é provocada, mas o processo se inicia por iniciativa do juiz. O exemplo mais clássico que a doutrina traz é o processo de arrecadação de bens de ausente. Tá, mas ele se inicia de ofício pelo juiz, professor? É isso mesmo. Seria então o juiz parte? Estaria ele ocupando o polo ativo da demanda? A resposta é não. Não é porque o juiz, representante do Estado, né, vai iniciar de ofício um processo que ele vai ser parte, que ele não está pleiteando algo para ele. Né? Lembrem daquela ideia, quando a gente trabalhou com as condições da ação, que a ideia de legitimidade de parte a regra é eu não posso pleitear em meu nome um direito alheio, um direito que não é meu, óbvio. Há algumas raríssimas exceções aí também previstas na legislação, como a gente já comentou. Mas nesse caso, por exemplo, do juiz, no processo de arrecadação de bens de ausente, se ele inicia o processo de ofício, nem por isso ele vai ser parte. Então é um processo que não vai ter alguém no polo ativo provocando o judiciário, mas vai ter polos também nessa demanda, tá? Mas não vai ser o Estado que vai ocupar. Tá? Outros casos em que se discute a presença desses elementos são os raros casos em que o processo não tem réu. Né? Acabei de falar para vocês de processo de jurisdição voluntária. Vamos trazer um exemplo aqui de um processo de jurisdição voluntária em que um casal, que já está separado de fato de algum tempo, resolve formalizar o seu divórcio. Né? Então o casal vai pleitear o divórcio de forma consensual, podem ter cada um seu advogado, como pode ter somente um advogado representando ambos. Nesse caso, ambos vão ser autores, ambos vão ocupar tanto o marido quanto a esposa vão ocupar o polo ativo da demanda, mas não vai ter réu. Então vejam que eu estou falando aqui um dos primeiros elementos, aliás, o primeiro elemento da ação, que são as partes, mas a regra sempre vai ter uma parte no polo passivo, uma parte no polo ativo, mas há essas exceções, como no caso do processo de arrecadação de bens de ausente, como no caso de jurisdição voluntária também, em que eu posso não ter presente ali uma das partes na demanda, tá? Então esse caso de divórcio que eu falei para vocês é um dos mais clássicos que a gente pode citar, a doutrina cita ele inclusive como sendo um processo em que não vai ter réu,
Outro caso, um processo de investigação de paternidade pós-morte, né? Em regra, esse é um processo em que a gente entra contra os herdeiros. Pós-morte é depois que o suposto pai faleceu. Em regra, esse é um processo que a gente entra contra os herdeiros. Mas se esse suposto pai acabou não deixando herdeiros, contra quem que eu vou entrar? Daí eu não posso entrar com ação para o Estado declarar que realmente eu sou filho do decujus, filho do falecido? Não, não é por isso que eu vou perder o meu direito de ação ou que eu vou deixar de exercer o meu direito de ação. Nesse caso, portanto, nós temos aí um outro exemplo de um processo em que não vai ter réu, por exemplo. Nesse caso, simplesmente porque eles não existem, os herdeiros, ou simplesmente porque o pai já faleceu. Tá? Por sua natureza pessoal, não patrimonial, esse processo que eu acabei de falar, ele não pode ser dirigido a contra o espólio, né, que é a massa de bens deixada pelo falecido. Então ele é dirigido contra os herdeiros, mas se não existem herdeiros, não vai ter ninguém no polo passivo da demanda, nem os herdeiros, nem que não existem, e nem o suposto pai que já é falecido. Tá? Então, daqui a gente tira o quê? Primeiro elemento da demanda, que nós vamos ter, primeiro elemento da ação são as partes. A regra é você vai ter alguém no polo ativo, você vai ter alguém no polo passivo, mas existem alguns casos que o réu não vai estar presente ou que até o autor não vai estar presente porque ele se inicia de ofício, mas são raríssimas as exceções. Tá? O segundo elemento é o pedido. Né? Pedido é o que nós vamos tratar como sendo o próprio provimento jurisdicional. Né? Então, esse segundo elemento, a doutrina destaca como sendo inerente à ação, porque eu tenho que ter as partes, o pedido e a causa de pedir. E esse pedido ele vai se desdobrar em dois. Né? O pedido imediato, né? E o pedido mediato. Pois bem, vamos falar primeiro do primeiro, que é o chamado pedido imediato. Né? O que vem na nossa cabeça, né, o que vem na nossa mente quando a gente fala em algo imediato, é algo assim que é para já, para agora, que está acontecendo neste momento, algo que está perto. Algo imediato é algo que está muito próximo, algo que está perto. E é essa noção que eu vou tentar aplicar no meu processo como elemento da ação, que é o pedido imediato. Pois bem, o pedido imediato é o chamado provimento jurisdicional, como eu falei agora, que é o que a parte autora vai postular em juízo, é o que a parte vai pedir para o judiciário. Tá? Em um processo chamado processo de conhecimento, por exemplo, que é onde o juiz é até então ignorante, né? Ignorante porque ele desconhece, ele ignora os fatos, ignora as partes, ou seja, desconhece os fatos, desconhece as partes e tal, o pedido, desconhece a causa de pedir, mas ele vai ter que conhecer tudo isso que ele não conhece. Né? Por isso, um processo de conhecimento onde o juiz vai chegar até ele através de uma petição inicial, quem são as partes, quem vai ocupar o polo passivo, quem vai ocupar o polo ativo, né? O que motivou o autor, o demandante, né? o requerente a entrar com o processo, né? E qual foi a lesão produzida e contra quem que ele está movendo esse processo. Pois bem, né? Vai ter produção de provas para, a partir ali de algum sistema de aferição, tentar influenciar no convencimento do magistrado, que não é mais livre como era no entendimento do código anterior. Né? O convencimento do magistrado é com base nas provas produzidas no processo, mas nesse processo chamado processo de conhecimento, né? Por exemplo, a parte autora pode pedir para o juiz que ele condene o réu a alguma coisa, condene o réu a pagar alguma coisa, a fazer alguma coisa, a deixar de fazer alguma coisa. Pode pedir que o juiz constitua ou desconstitua uma relação jurídica, né? Reconheça um vínculo de paternidade, desconstitua uma relação jurídica anulando um contrato eivado de cláusulas viciadas, pode pedir que o juiz declare a existência de uma relação jurídica também, né?
Então vejam, esse é o pedido que nós chamamos de provimento jurisdicional, quer dizer, é o que eu quero, qual a finalidade, o que eu estou pretendendo quando eu bato as portas do judiciário e provoco, né, eu mesmo falando, eu estou com um litígio aqui, estou com um conflito e gostaria que você desse uma solução. Então esse é o pedido imediato, é o pedido que está perto, aquilo que eu quero para já, aquilo que eu preciso, né? Num processo executivo também, eu falei agora do processo de conhecimento, num processo executivo, por exemplo, a parte que é chamada exequente pode pedir que o juiz conceda o que nós chamamos de tutela executiva, né, com a prática de alguns atos satisfativos. Por exemplo, pode pedir que a parte pague o valor de um título executivo extrajudicial, né, sob pena de penhora e avaliação dos seus bens. Né? São medidas de cunho satisfativo. Tá? Portanto, é necessário que na petição inicial, também chamada exordial ou chamada apenas de inicial, são nomenclaturas que na prática nós utilizamos, né, sinônimas de petição inicial, então é necessário que o autor indique para o juiz qual é o provimento que está esperando. Eu tenho que falar para o juiz, tenho que indicar para o juiz o que eu quero. Se eu quero que ele condene ao pagamento de danos morais, ou danos materiais, ou danos morais e materiais, ou danos estéticos, se eu quero que ele declare nulo um contrato, se eu quero que ele mande o executado pagar o valor devido numa nota promissória, né, num cheque, por aí vai. Então eu tenho que indicar, deixar claro para o magistrado o que eu estou pretendendo. E isso que eu estou pretendendo é o que eu chamo de provimento jurisdicional. E isso que eu estou pretendendo, portanto, é o que eu chamo de pedido imediato. Né? A indicação do pedido, né, desse pedido imediato que se espera, vai também limitar a própria via processual adequada, sob pena de que o autor se torne o que nós chamamos de carecedor de ação. Eu já falei na aula que a gente comentou sobre as condições da ação, embora não tenha mais essa categoria, a carência da ação, mas a doutrina e a jurisprudência consideram carecedor de ação aquela pessoa que não possui as mínimas condições para o exercício da ação. Legitimidade, parte, interesse processual, interesse de agir. Né? Por exemplo, não pode o autor escolher um processo de conhecimento para executar um cheque, que é um título executivo extrajudicial. Né? Também não pode o autor, não pode o exequente escolher a via do processo executivo para pedir alimentos, ou para pleitear a guarda de uma criança, e por aí vai. Não é a via processual adequada. Falta aquilo que eu já comentei em outra aula, que é o interesse e adequação. Nesses casos, o autor será carente de ação por falta de interesse de agir, que é esse interesse e adequação. E isso tudo vem indicado também através do pedido imediato. Então vejam que o pedido imediato eu indico para o juiz o que eu quero e também a partir daí eu já mostro, né, se eu estou na via processual adequada. Tá? Se o juiz entender que o que eu quero é o valor de um título executivo, mas estou num processo de conhecimento, o juiz, obviamente, vai poder extinguir o processo sem a resolução do mérito. Né? Vai extinguir o processo e não extinguir a ação. Muito que bem. Então, além desse provimento pretendido, desse pedido que eu chamo de imediato, do que eu quero, né, do que eu preciso, a doutrina destaca também a necessidade de se saber qual é o que nós chamamos de bem da vida que está em jogo. Né? Ou seja, qual é o bem jurídico envolvido na lide e que se almeja alcançar. Esse bem da vida, esse bem jurídico que foi lesado, dando origem ao pedido imediato, é o que nós chamamos de pedido mediato. Né? Por exemplo, quando se pleiteia uma ação de alimentos, o pedido imediato é o pagamento de um valor X em cima da renda bruta do autor, por exemplo, né? 33%, 30%, 28% e assim vai. É isso que eu preciso, isso que eu quero, esse é o meu pedido imediato. Mas há por trás, né, como pano de fundo, todo um bem jurídico que foi violado por esse pai. Né?
O bem da vida que se discute nesse exemplo que eu estou dando para vocês é um direito decorrente do dever de sustento dos pais. Quando os pais não se atentam a esse dever de sustento, né, daí nós temos aí a violação a um bem jurídico tutelado pelo nosso ordenamento jurídico. Né? Nesse caso, seria esse direito da criança. Outro exemplo, quando eu peço um provimento jurisdicional, a condenação de danos materiais em razão de um acidente de trânsito, o pedido imediato será o bem da vida, o pedido mediato será o bem da vida em jogo, que é o patrimônio, né? Aquele patrimônio com base no direito à propriedade que eu tenho no caput do artigo 5º, né? Então, sempre eu vou ter que eu tiver um pedido imediato, esse pedido só é possível porque um bem da vida foi violado, um bem, né, um bem jurídico que tutelado pelo direito que foi violado, que é o que nós chamamos daí de pedido imediato, tá? Na petição inicial, tanto o pedido imediato quanto o pedido mediato, né, ou seja, tanto o pedido imediato, provimento jurisdicional, quanto o pedido mediato, o bem da vida que foi lesado, né, ambos devem ser identificados com clareza. Tá? Não posso deixar ou indicar só o direito que foi lesado, ou seja, só o pedido imediato, né? E não posso só indicar também qual é o pedido imediato, qual é o provimento jurisdicional que eu espero do Estado juiz. Tá? Além disso, né, nós também trabalhamos aí com uma ideia de que o pedido ele tem que ser um pedido certo e um pedido determinado. Né? O Código de Processo Civil ele dispõe, nos artigos 322 e 324, que o pedido do autor deve ser certo e determinado. Pois bem, o que é um pedido certo? Pedido certo é o pedido que identifica o seu objeto, aquele pedido que vai individualizar o seu objeto, né? Para quem? Para o magistrado. O magistrado que precisa saber qual é o objeto da demanda, o objeto do pedido, tá? Então, esse é um pedido certo, um pedido individualizado, um pedido identificado, né? Por outro lado, o pedido determinado é o que nós chamamos de pedido líquido, né, em que o autor indica a quantidade que pretende receber. Por exemplo, o pedido certo, quero indenização por danos morais. Né, esse é um pedido certo. Né. Pedido determinado, o valor de 20 mil reais. É o que nós chamamos de valor líquido, em que o autor indica a quantidade que pretende receber, como, por exemplo, esses 20 mil reais a título de indenização, né, que eu acabei de falar para vocês, ou 30% de uma multa lá, de uma cláusula penal decorrente do descumprimento de um contrato, né? 30% do valor do contrato de 100 mil, e por aí vai. Quer dizer, eu quantifico para o juiz, além de identificar o meu pedido, individualizar o meu pedido, eu quantifico para o juiz o quanto eu estou esperando receber. Por isso que a CPC vai falar em pedido certo e pedido determinado. Mas há algumas situações disciplinadas pelo próprio Código de Processo Civil em que o pedido pode ser genérico, ou seja, o pedido pode ser ilíquido, né? Pode ser ilíquido, né? Ou seja, indeterminado, e pode também ser genérico no sentido aí mais estrito sensu, um pedido que não é certo, tá? Essas situações, elas estão dispostas ali no parágrafo 1º do artigo 324 do Código de Processo Civil. Então ele fala lá, no parágrafo 1º do artigo 324, é lícito, porém, formular pedido genérico, ele traz o inciso 1, nas ações universais, se o autor não puder individualizar os bens demandados. O inciso 2 vai falar quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. E o inciso 3 vai falar quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Pois bem, vamos analisar rapidamente cada uma dessas três possibilidades aí. Primeiro, ações universais são processos que têm como objeto uma universalidade de bens, como por exemplo a herança.
né? A herança, que é composta por todo um patrimônio de uma pessoa morta, pode ser composta por passivos e ativos, ou seja, aplicações na poupança, aplicações na bolsa, FGTS, é, dívidas, né? Imóveis, bens móveis, veículos, enfim. É uma universalidade, um sem número de bens que podem compor todo um conjunto que nós vamos chamar de herança, né? A herança que vai se deixar ali para os herdeiros. Pois bem, durante o processo, geralmente de inventário, né? Durante o processo de inventário, é geralmente que a gente vai quantificando esses bens à medida que eles vão aparecendo no processo, né? Então eu ainda não sei, é possível não saber quando eu entro com uma ação de inventário quanto de dinheiro tem numa aplicação bancária, numa aplicação da poupança e tudo mais, né? Aí eu peço para o judiciário que peça lá um ofício para o banco informa, tem 20 mil reais, 100 mil reais e tal. Se eu não sei, como é que eu vou tornar o meu pedido líquido? Né? Então, esse pedido é um pedido até que nós chamamos de indeterminado, um pedido ilíquido. Quer dizer, isso só vai acontecer nessa universalidade de bens a partir do momento em que no próprio processo forem sendo individualizados os bens do autor da herança, o falecido, o de cujus, tá? No caso do inciso 2, que a gente leu agora, do parágrafo 1º do 324, isso ocorre quando o evento lesivo causado pela parte ré ainda não cessou seu efeito. Falei agora há pouco de acidente de trânsito. Vamos retomar esse exemplo do acidente de trânsito em que a vítima está hospitalizada, dependendo de tratamento médico, medicamentos. Né? Ela ainda não sabe quantos exames vai ter que fazer, não sabe quantos medicamentos vai ter que tomar, se são anti-inflamatórios, se são antibióticos, se isso, se aquilo, né? Qual o prazo da sua recuperação, quando vai deixar o CTI, isso, aquilo, se vai ter que usar muleta, cadeira de roda e por aí vai. Não tem como eu saber por exemplo, se eu estou entrando com a ação agora, não tenho dinheiro para o medicamento, tenho que entrar com essa ação para pleitear, né, o custeio desse medicamento por parte de quem produziu o dano, a lesão ao meu direito. Tá? Então, esse é um dos casos em que eu posso formular um pedido genérico. À medida em que eu for descobrindo, à medida que eu for descobrindo o quanto de remédio, de exames e tudo mais, ou seja, à medida que forem cessando os efeitos da conduta do réu, é que eu vou poder quantificar no processo, vou poder liquidar esse valor no processo, apresentar esse valor no processo. Tá? A última hipótese é a hipótese do inciso 3. Né? E essa hipótese ocorre quando o réu é quem deve determinar o valor a ser pago ao autor. O autor entra com o processo, existe um direito, só que ele não sabe quanto. Né? Esse pedido pode ser até o pedido certo, mas não vai ser um pedido líquido, um pedido determinado, porque isso depende da conduta do réu. Né? Por exemplo, num processo em que o réu é obrigado a fazer prestação de contas da sua gestão, por exemplo. Né? Nesse caso, só vai ser possível eu apurar o valor da prestação de contas após a prática desses atos pelo réu. Quer dizer, ele vai no processo, vai juntar todos os comprovantes, né, balancetes fiscais, isso, aquilo, balancetes contábeis, o dinheiro que entrou, o que foi pago, despesas com o pessoal, folha de pagamento, insumos e tudo mais. Né? A partir desse momento que ele vai apresentar no processo, é que então eu, que sou autor, vou ficar sabendo o valor exato da prestação de contas, mas até então eu não tinha condições de saber. E por isso que o código traz essas exceções à regra, né, que a regra é o pedido certo e determinado, mas eu posso formular pedido ilíquido e pedido genérico. Né? Mas o importante é frisar que essas hipóteses aí do parágrafo 1º do artigo 324 são exceções. A regra é que o pedido venha determinado e venha líquido, né? Ou seja, individualizado e quantificado. Mas, obviamente, não podemos descartar
né, que existem situações que o réu não vai conseguir precisar isso na sua petição inicial, né, e para evitar, obviamente, que ele não tenha acesso à jurisdição, que ele deixe de exercer seu direito de ação, é que o Código de Processo Civil ele trouxe essa possibilidade aí que nós acabamos de mencionar. Tá? Então, a próxima aulinha que eu vou trabalhar com vocês é sobre a causa de pedir. Né? A causa de pedir é o último dos elementos da ação. Nos vemos nessa outra aula então. Beleza? Abraço, moçada. Até.